A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Como vocês estão, irmãos? No episódio anterior, nós vimos o exemplo de Timóteo. Paulo mostrou o coração de um verdadeiro servo de Cristo, alguém que não buscava seus próprios interesses, mas os interesses do Senhor e o bem da igreja. Agora Paulo continua falando de pessoas reais, que viveram esse evangelho na prática. E neste trecho, ele apresenta outro exemplo precioso, um homem chamado Epafrodito. A história dele nos ensina muito sobre o amor pela igreja, sacrifício pelo evangelho e fidelidade no serviço a Cristo. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso tanto mais me apresso em mandá-lo, para que vendo-o novamente vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. O ponto principal desse texto é muito claro. O evangelho produz pessoas dispostas a servir, mesmo quando o serviço envolve sacrifício. Epafrodito não era um apóstolo famoso, ele era um servo fiel. E é exatamente esse tipo de vida que Deus honra. Quem era Epafrodito? Paulo chama Epafrodito de 3 maneiras muito significativas. Ele o chama de irmão, companheiro de trabalho e companheiro de lutas. Essas palavras mostram algo muito bonito. A vida cristã não é vivida sozinho. Nós caminhamos como família, trabalhando juntos e enfrentando as batalhas do evangelho lado a lado. Epafrodito fazia parte dessa missão. Um mensageiro da igreja. Paulo também diz que Epafrodito era mensageiro da igreja dos Filipenses. A igreja havia enviado ajuda a Paulo enquanto ele estava preso, e Epafrodito foi o responsável por levar essa oferta e servir o apóstolo. Ou seja, ele não foi enviado apenas com recursos, ele foi enviado como alguém disposto a cuidar de Paulo. Isso mostra algo muito importante. A igreja não participa da obra de Deus apenas com palavras, mas também com ações concretas de amor. Um coração cheio de cuidado. Paulo diz que Epafrodito estava angustiado, mas não era por causa dele mesmo. Ele estava preocupado porque os irmãos tinham ouvido que ele estava doente. Veja que coisa bonita. Mesmo enfrentando sofrimento, o coração dele estava voltado para o bem da igreja. Esse é o tipo de amor que o evangelho produz. Um amor que pensa nos outros antes de pensar em si mesmo. A doença e a misericórdia de Deus. Paulo diz que Epafrodito realmente ficou muito doente. Ele chegou perto da morte, mas Deus teve misericórdia dele. E Paulo acrescenta algo interessante. Ele diz que Deus teve misericórdia não apenas de Epafrodito, mas também dele, para que não tivesse tristeza sobre tristeza. Isso nos lembra que até nas enfermidades e nas dificuldades, a mão de Deus continua governando todas as coisas. Nada foge ao cuidado do Senhor. Um servo que arriscou a vida. Paulo diz algo muito forte no final desse texto. Ele afirma que Epafrodito arriscou a própria vida por causa da obra de Cristo. Ele se colocou em perigo para servir, não por imprudência, mas por amor ao Evangelho. Isso nos mostra o valor que ele dava à obra de Deus. Para ele, servir a Cristo valia a qualquer custo, honrando servos fiéis. Paulo termina dizendo algo importante para a igreja. Ele pede que recebam Epafrodito com alegria. E mais do que isso, ele diz que homens assim devem ser honrados. Isso nos ensina algo muito necessário hoje. A igreja não deve admirar apenas fama ou posição. A igreja deve honrar fidelidade. Deus valoriza servos que amam, servem e permanecem firmes. Aplicação para nós hoje.
Esse texto nos faz refletir. Como estamos servindo ao Senhor? Estamos dispostos a viver para o Evangelho de forma prática? Ou nossa fé fica apenas no discurso? O exemplo de Epafrodito nos lembra que seguir a Cristo envolve dedicação, amor pela igreja e disposição para servir. Irmãos, Epafrodito não era apenas alguém famoso, mas ele era fiel. Ele amava a igreja, servia com dedicação e estava disposto a sacrificar conforto pelo avanço do Evangelho. Esse é o tipo de vida que glorifica a Deus. Que o Senhor forme em nós esse mesmo coração, um coração que ama Cristo, serve a igreja e valoriza a obra do Evangelho acima de tudo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês. E até o próximo episódio, se assim Deus nos permitir.